Bom dia, boa tarde, boa noite, seja que hora você está vendo isso. Sejam muito bem-vindos ao primeiro dia da nossa Semana da Mudança. Entrando aqui no clima para começar a aula com vocês. E vamos lá, galera, começar esse primeiro dia. Muito feliz por vocês estarem aqui. Se você está aqui assistindo esse vídeo, então significa que você está comprometido em começar esse processo, em começar essa mudança, fazer com que esse processo realmente aconteça ainda esse ano, que você consiga alcançar os resultados que você deseja no seu corpo, na sua saúde, na sua qualidade de vida. E eu espero estar aqui o tempo todo para te ajudar nesse processo, te ajudar realmente a trazer uma mudança que eu trouxe para a minha vida, que eu trouxe para a vida já de vários alunos, vários amigos meus e pessoas que eu convivo no dia a dia, que eu já tive a oportunidade de ajudar, de dar um passo a passo, um método, que é o que eu utilizo comigo, os meus alunos de personal training, meus alunos de mentorias, seja de negócios, de emagrecimento. Então vou trazer para vocês o que há de principal, o que há de mais importante em diversos tópicos que eu acredito que vai ajudar você a otimizar esse processo, fazer com que ele seja mais simples e que você consiga de fato ter o resultado que você deseja. Então, de antemão, já falo que se você está aqui, esse é um programa de mentoria para adultos, pessoas que realmente querem se desenvolver, que realmente querem ter resultados. Então, se você veio aqui esperando algo super simples, não vai ser extremamente simples assim, mas eu garanto que você vai conseguir executar se você realmente se comprometer, se você realmente quiser fazer com que esse processo de mudança aconteça. Tenho certeza que vai ser muito bom para você, muito produtivo para a sua vida pessoal, apesar do foco aqui ser emagrecimento. Tudo que eu vou ensinar para vocês se adequa a qualquer outra área da vida de vocês. Então aproveitem, porque é um conteúdo muito denso, muito forte e vai realmente impactar vocês. Então, se você está compromissado com essa mudança, se você realmente quer o resultado no seu corpo, na sua vida, na sua qualidade de vida, está no lugar certo. Vamos embora, vamos começar aqui. Primeiro, dar as boas-vindas, né, a todo mundo que veio aqui. Muita gente falou comigo, muita gente mandando mensagem. Sei que vocês já receberam lá no grupo um planner, e aquele planner vai servir para vocês ultrapassarem esses próximos dias, passar esses próximos dias. Já é um dos primeiros pontos do nosso passo a passo, um planejamento claro, e que você vai estar ali acompanhando todos os conteúdos. Eu estou aqui para ajudar vocês nisso. Então, lá no planejamento vocês vão ver uma divisão de dias, um to-do list, que é as atividades principais do seu dia, o que é que você tem de fato fazer, o que é que vai ser importante naquele dia, quais são os aprendizados. Então você, além do to-do list, você vai ter um workbook para cada um dos dias, onde vocês vão colocar quais são as coisas importantes que vocês aprenderam no dia de hoje, quais foram os maiores aprendizados, quais são as maiores dificuldades, como é que está sendo esse processo. E você vai deixar muito claro qual é a sua motivação, qual é o seu objetivo durante todo esse período que a gente vai estar aqui. Então, utilizem bem aquilo, imprimam, aquilo feito vocês imprimirem, imprimam, coloca ali, escreve bem, utiliza bem aquilo ali, que vai ajudar muito no processo de aprendizagem para vocês. Então, para quem ainda não me conhece, para quem chegou aqui através de um anúncio que não conhecia do meu trabalho, meu nome é Henrique Eduardo, sou personal trainer. Gostaria muito de parabenizar todo mundo que está aqui, porque são pessoas que realmente querem mudar, que querem realmente ter um processo de melhora ainda esse ano. Então é muito importante que vocês estejam aqui. Eu sei que provavelmente você já passou por inúmeras dificuldades tentando emagrecer esse ano, que você já tentou de inúmeras formas e não conseguiu. A maioria das pessoas que está aqui já vem assim de vários insucessos dentro desse processo, que de fato é um processo que não é tão fácil quanto as pessoas querem acreditar que seja, mas é porque a grande maioria das pessoas tenta fazer a coisa certa do jeito errado. E eu espero ensinar vocês o que eu apliquei aqui em mim e apliquei em várias pessoas, para vocês conseguirem de fato iniciar esse processo e chegar nos resultados que vocês realmente querem. Então, eu queria começar, antes de tudo aqui, em primeiro lugar, eu gostaria de contar a vocês um pouquinho da história por trás do porquê eu comecei essa semana e por que eu tenho separado esse tempo. Agora são 4 da manhã, acordei mais cedo hoje para poder estar aqui gravando esse vídeo, gravando essa aula, e eu queria falar para vocês um porquê eu comecei isso, eu vim atrás de fazer isso, porque eu nunca fui aquela pessoa, aquele cara de barriga trincada, chapada, que gostou de treinar, um cara mega forte, cara que era o ápice do bodybuilder ali, de um corpo super sarado. Nunca fui esse cara e nunca me interessei por ser esse cara. Eu sempre gostei de esporte, sempre gostei de treinamento, sempre gostei de ser uma pessoa saudável, uma pessoa ativa, mas não necessariamente ser um atleta que está ali
visando apenas composição corporal. Nunca foi esse o meu objetivo, e respeito muito quem gosta disso, quem tem disciplina, mas esse nunca foi o meu foco. Na verdade, eu sempre fui um gordinho. Eu sempre tive acima do peso a minha vida inteira, aquele gordinho que todo mundo tirava onda no colégio, aquela pessoa que sofria bullying, aqueles que todo mundo ficava ali tirando brincadeira, tirando sarro, que ficava ali esperando acontecer alguma coisa, eu sair do meu eixo, eu errar qualquer coisa para ir lá e tirar um sarro da minha cara. Esse era eu durante a minha vida inteira aí no colégio. E durante esse período, por volta ali dos 12 até os 18 anos de idade, eu pesava em mais ou menos aí uns 150 quilos. Então foi um período onde realmente eu estava muito acima do peso. Sempre tive acima do peso, as pessoas que me conhecem há muitos anos sabem disso. E quando eu digo para vocês que eu entendo bem como é esse processo de mudança, é porque de fato eu vivi esse processo de uma forma bem complexa, bem difícil, passando ali desde a infância, adolescência, por ter problemas de saúde. E apesar de tudo isso, é meio curioso, né? Porque, para ser sincero, esse negócio de estar acima do peso nunca foi algo muito capaz de me colocar para baixo. Eu nunca fiquei muito mal por conta disso. Esse excesso de peso nunca foi aquela coisa que, minha Nossa Senhora, eu vou ficar mal porque eu tô gordo, as pessoas estão falando. Eu nunca fui muito de dar atenção à opinião dos outros, e até hoje eu levo esse padrão de comportamento para mim. Apenas considero opiniões importantes de pessoas que realmente são relevantes, que já conquistaram resultados de onde eu quero chegar. E basicamente, para mim, inclusive, estar acima do peso era uma vantagem, porque eu sempre gostei de esportes, e mesmo não sendo um atleta de alta velocidade, não sendo um cara que era ali um grande esportista nos esportes por exemplo, no basquete, futebol, futsal, lá, que era o que os meninos mais gostavam na época que eu era criança, eu sempre gostei de esportes de contato. E eu comecei naquela época, já quando eu tinha ali uns 8, 9, 10 anos, a fazer judô e natação. Então eram ambientes onde o fato de estar acima do peso não era ruim. No judô era muito bom, porque a maioria dos meus adversários eram mais leves, então eu tinha mais força por estar mais acima do peso. E na natação a própria água já diminuía essa questão do peso, do atrito e tudo mais. Então eu nunca tive essa necessidade, esse desejo de querer emagrecer, porque eu utilizava isso, tentava usar isso como vantagem para onde eu me sentia bem, onde eu tinha performance, onde eu tinha resultado, que era dentro da natação e lá no judô. E por mais que eu não fosse assim um atleta de barriga trincada, eu tinha quase 150 quilos, 1,84 m de altura, eu tinha muita força mesmo, e eu sempre consegui me destacar dentro dos esportes por conta disso. Nas modalidades que eu competia, até os meus 18 anos de idade, eu conseguia ir lá e ter medalhas. Eu era no colégio, onde eu estava lá e conseguia competir pelo colégio e ter resultados lá dentro, mesmo estando muito acima do peso. Então esse lance de estar acima do peso não é uma coisa que me incomodava tanto. Até que eu cheguei ali por volta dos 17, 18 anos. Porque durante aquele período, aquela fase da adolescência, que as pessoas estão ali começando a paquerar, começando aqueles relacionamentozinhos de colégio, eu nunca era aquela pessoa que as meninas iam atrás. Eu sempre era aquele amigo, conversador e tudo mais, mas nunca era aquele que as meninas iam ali querendo alguma coisa comigo. E essa, de fato, a única coisa que me atrapalhava de verdade, ou tá acima do peso, é que eu não conseguia pegar a mulher. Isso me incomodava pra caramba. E isso foi um dos pontos iniciais, inclusive, um ponto chave para eu ter uma virada nessa percepção de querer emagrecer, de querer começar a emagrecer, lá na minha adolescência, começando a vida adulta, que foi conseguir me relacionar com as mulheres, conseguir me relacionar com outras pessoas, porque à medida que eu ia ficando mais velho, esse fator, excesso de peso, começava a pesar e eu não conseguia me relacionar bem com as pessoas, eu não me sentia bem, não me sentia atraído. As mulheres não se sentiam atraídas por mim porque eu estava acima do peso, apesar de ser uma pessoa que tinha resultados no esporte, apesar de ser uma pessoa que era muito legal, sempre tive essa característica de ter uma personalidade agradável, não conseguia ir lá e ter uma relação melhor com as mulheres. E isso foi uma coisa que realmente me fez querer começar a emagrecer, mas isso ainda não era suficiente, isso aí não foi algo que
foi o ponto-chave, o principal motivo de eu começar. Não. Mas isso aí já vinha gerando uma insatisfação. E é importante vocês começarem a perceber quais são as insatisfações que têm trazido vocês até aqui, porque elas vão servir para que vocês continuem dentro desse processo. Ter clareza sobre isso, eu vou falar muito sobre isso ao longo desses próximos dias. E quando eu comecei disso aí, para vocês terem noção de como eu utilizava tanto o meu peso ao meu favor, que além do judô e da natação, ali por volta de 2007, 2006, 2007, 2008, eu entrei para jogar futebol americano. Eu jogava no João Pessoa Espectros, que inclusive é dos campeões brasileiros, um dos times que tem mais títulos, quase invicto aqui no Nordeste, mas é um dos times que tem mais títulos no Brasil. Já foi viajou para o mundo, assim, quase que para o mundo todo com um time muito forte. Então eu jogava lá, fui durante um tempo o melhor center que o time já teve. E para vocês terem ideia de como eu usava o meu peso ao meu favor, eu utilizava isso. Eu tinha um peso excessivo, que era característico da linha ofensiva, que eu jogava de center, offensive line, e eu utilizava muito isso. Eu joguei 4 anos lá no time, foram anos incríveis, eu aprendi muito lá dentro, conheci pessoas incríveis, e foi aí onde começou de fato não só o meu interesse por começar a emagrecer, porque eu já estava um pouco mais velho, ali passando dos 19 anos de idade, eu sempre gostei de esportes, e aí eu tive uma personal trainer, tive a oportunidade de ter uma pessoa me treinando, porque eu queria melhorar minha performance dentro do futebol americano, porque como o time era um time, apesar de ser amador, era um time forte, um time que tinha nome já estava crescendo, eu precisava utilizar não só o peso, mas uma técnica melhor, e eu precisava ficar mais forte fisicamente. Eu tinha muito peso corporal, mas não tinha muita massa muscular, então aí eu fui buscar uma ajuda profissional e já conhecia a pessoa que foi minha treinadora naquela época, e quando eu vivi aquela experiência de ser treinado por alguém, me despertou ainda mais o interesse pela educação física. E foi aí que eu comecei de fato a fazer musculação. Fui na academia do meu bairro, por sinal era na minha rua, me matriculei lá, comecei a treinar lá, só que como de costume, já naquela época o atendimento dos professores não era tão legal, e foi por esse motivo que eu contratei o personal. Eu queria alguém que prescrevesse um treinamento realmente mais voltado aos meus interesses, que realmente se adequasse ao que eu precisava, ao que eu queria melhorar, ao que eu queria desenvolver. E aí, quando eu comecei a ter esse contato mais próximo com a educação física, esse contato mais próximo com um treinamento mais de alto desempenho, porque eu estava fazendo musculação, ainda continuava fazendo judô, fazia o jiu-jitsu, e tinha a oportunidade de estar ali me preparando para os jogos, as competições. Foi aí que no final de 2009 eu decidi, eu estava ali com meus 19 anos de idade, 18, 19 anos, eu tinha feito o primeiro vestibular, e aí não tinha gostado, eu passei para direito, mas não gostei. E depois tive a oportunidade e comecei, de fato, ingressei na educação física. Foi aí que eu comecei a realmente entender esse universo de treinamento. E nesse tempo, eu até consegui perder bastante peso. Eu estava dentro do programa de treinamento, eu estava ali me preparando para competir. Foi quando eu comecei também a treinar jiu-jitsu. Então foi uma época que, apesar de eu estar me preparando para o futebol americano, a gente já via ali no 3º, 4º ano de time, e eu comecei a me lesionar, me machucar, mesmo fazendo preparação física boa, porque na época era muito amador o esporte, e surgiu o jiu-jitsu. Eu comecei a me interessar mais por lá, e aí eu comecei a treinar forte jiu-jitsu, judô, e fazendo preparação física. Perdi bastante peso, para você ter noção, eu saí de 150 quilos para mais ou menos uns 83 quilos. Foi uma perda de peso gigantesca. E assim, o que acontece é que de 2009, nessa época que eu comecei a fazer isso tudo, pra cá, muita coisa aconteceu ao longo da minha vida. Eu perdi muito peso, mas eu não tinha tanta massa muscular assim, então eu fiquei meio fraco, e eu senti essa falta de força dentro do treinamento. Foi na mesma época que, concomitante a isso, eu comecei a entrar na educação física, e isso me despertou um novo incômodo. Eu queria melhorar a minha capacidade muscular, eu queria melhorar a minha composição corporal, o meu desempenho dentro do esporte,
E aí foi quando eu comecei de fato a estudar mais sobre treinamento. Eu já tinha acabado de passar na universidade, comecei a educação física na UFPB, Universidade Federal da Paraíba, em 2010, logo depois dessa experiência que eu tive. Então foi meio que tudo acontecendo ao mesmo tempo. Eu saí do futebol americano, comecei a treinar jiu-jitsu, enfim, aumentei minha intensidade treinando de preparação física e fui buscar aprender mais sobre treinamento. Foi aí que, no meu segundo período já da universidade, eu entrei no laboratório de estudos do treinamento físico aplicado ao desempenho e saúde, o LETFADS, que era coordenado pelo professor Dr. Alexandre, e lá eu tive um grande aprendizado, tive a oportunidade de lidar com um hospital, trabalhar dentro de um hospital, trabalhar com grupos especiais, pessoas que realmente tinham problemas. Trabalhava lá com obesos mortos, pessoas de 160, 170 quilos, 200 quilos, pessoas que faziam reabilitações cardíacas. Então era um grupo super difícil de trabalhar. Às vezes você levava a pessoa ali para uma sala para ela fazer 10 minutos de bicicleta e o batimento dela não podia nem subir acima de 100 batimentos. Então imagina quão delicado era isso, como era realmente aquela sensação de você ter um grande compromisso de cuidar daquelas pessoas. E eu vivenciei essa experiência durante 3 anos e meio, publiquei muitos artigos, trabalhei muito lá dentro, mas foi uma época em que, de fato, eu comecei a visualizar qual era o tamanho da magnitude do treinamento, até que ponto a gente pode realmente ajudar as pessoas e o nosso papel enquanto profissional, o nosso papel enquanto pessoa que vai ajudar as pessoas a se desenvolverem, que é o papel que eu quero trazer aqui para vocês, ajudar para vocês. E lá dentro eu aprendi uma coisa muito importante. Se você não fizer, ninguém fará por você. Se você não for lá e fazer o que precisa ser feito, ninguém vai fazer por você. Foi uma época onde eu tive que aprender muita coisa sozinho, que eu tive que estudar muita coisa sozinho, que eu tinha que me virar para ir para a universidade, para fazer pesquisa, para conseguir treinar, manter minha rotina de treinamento. É uma época que eu ficava oscilando muito a minha perda de peso. E porque eu ficava me dividindo entre conseguir treinar, em conseguir assistir aulas, em conseguir trabalhar. Então foi um período bem conturbado, que eu acabei ganhando de novo mais peso, mas não foi o suficiente para ganhar tudo, mas já subi novamente de peso. E foi a partir daí que eu comecei a ver como era realmente a vida, que era foi buscar, nessa busca de mais conhecimento, essa busca de uma melhoria não só física, mas mental também, de conhecimento, de conteúdo, que eu comecei a visualizar que não era tão simples assim como as pessoas falavam, que não é só você chegar ali, treinar e fazer uma dieta que acabou. Tem a sua vida, tem a sua rotina, tem o dia a dia que realmente impacta nos seus resultados. E se você não souber administrar isso bem, se você não conseguir lidar realmente com o seu dia a dia, com o que você tem de atividade, dar prioridades ao que realmente precisa ser feito, dificilmente você vai conseguir ter resultados. E dali passaram-se esses 3 anos, meio lá dentro daquela estrutura, e eu tive a oportunidade de trabalhar também enquanto profissional de educação física mesmo, como estagiário. E quando eu tive aquela oportunidade de vivenciar, agora não mais como aluno, mas como treinador, depois de ter vivido já a experiência do laboratório, depois de já ter vivido ali alguns anos dentro da educação física como aluno e como treinador de mim mesmo, eu comecei a me colocar à disposição de experiências profissionais. Eu comecei a ir atrás de pessoas que pudessem me ajudar a entrar em algum local para trabalhar de fato, e foi quando eu tive as minhas primeiras oportunidades de trabalhar como treinador. E foi assim, para minha surpresa, foi assim, muito gratificante, foi maravilhoso. Eu senti realmente um grande prazer de estar ali ajudando as pessoas, de estar ali realmente motivando elas a conseguirem alcançar resultados. E foi aí quando eu tomei a decisão, é uma das primeiras decisões mais importantes aí da minha vida, de sair do laboratório, e eu comecei de fato a ir para a parte profissional da coisa. Eu comecei a ver que o lado profissional era onde eu realmente me dedicava, onde eu realmente conseguia ter resultados, porque era justamente naquela área onde eu conseguia gerar mais valor para a vida das pessoas, eu conseguia fazer com que as pessoas realmente mudassem, tivessem resultados melhores. Então, um minutinho que eu vou falar um negócio aqui para vocês. Então, foi justamente a partir desse momento que eu comecei a visualizar o tamanho da importância que um profissional bem qualificado tem para a sua rotina, nosso dia a dia. Então,
foi nesse momento que eu tomei a decisão de largar lá a minha carreira acadêmica, o que eu já tinha construído, e eu me foquei, de fato, em desenvolver a minha profissão, meu lado profissional, porque os meus resultados só dependiam de mim, não dependiam de outras pessoas, e eu visualizei que era realmente aquilo com que eu queria trabalhar. Eu comecei a trabalhar como estagiário em academias, me foquei em desenvolver aquele porte físico que me faltava, então foi uma época que eu treinei muito mais, eu sequei bem, fiquei forte, pra você ter noção, eu cheguei a ficar com 6% de gordura com 92 quilos, então diferente da última vez, que eu estava meio fraco, apesar de ter perdido bastante peso, eu estava muito bem fisicamente. Então, foi um período onde eu me desenvolvi muito para estar dentro daquele ambiente, eu me senti de fato um tanque de guerra, eu treinava jiu-jitsu de manhã, treinava preparação física no meio do dia, treinava judô à noite, às vezes eu treinava ali, sei lá, 12 a 15 vezes por semana, e foi uma época que eu estava já terminando a universidade, teve uma greve, então eu tinha mais tempo para fazer isso, conseguia fazer isso com maior facilidade, e quando tudo se resolveu, voltei, terminei o curso, né? E só que depois que eu terminei o curso, depois que eu de fato concluí ali, eu já estava tendo bastante experiência dentro da área profissional, já estava desenvolvendo bem a minha carreira e algo ainda me incomodava, eu sentia que ainda faltava alguma coisa, faltava algum tipo de conhecimento, porque eu conseguia ver muito claramente como era, o que era necessário para que eu alcançasse meus resultados, mas eu não conseguia ajudar todas as pessoas, eu não conseguia ajudar todo mundo, eu queria ajudar todo mundo, então eu acreditava que era possível ajudar todas as pessoas, mas eu ainda não tinha uma forma realmente capacitada, com bastante conteúdo, com bastante embasamento. Entendia, tinha um embasamento científico do treinamento, mas não tinha outras ferramentas para ajudar as pessoas. E isso foi umas inconformações que eu fui levando ao longo da minha vida nesses últimos anos. Foi a partir disso aí que eu fui visualizando que ainda faltava algo que eu não sabia ainda o que era e que eu precisava desenvolver. Era uma época muito boa. Eu tive muito resultado, estava muito bem fisicamente, estava com o meu corpo saudável, estava bem forte, já estava começando a ganhar algum dinheiro. Só que nem tudo na vida são flores, nem tudo são feitos, não é feito só de coisas boas. Em 2016, isso aí eu estava falando para vocês na época de 2014, quando eu terminei, e eu passei 2 anos trabalhando. Em 2016, a minha vida realmente virou de cabeça para baixo. Eu tive uma época muito difícil, que foi enfrentar a morte do meu pai. Meu pai veio falecer em 2016, 3 meses depois que eu me casei. E foi uma época muito difícil, porque a gente descobriu numa quinta-feira, com uma semana depois ele veio a falecer. Foi assim, muito rápido, a gente não estava sequer preparado para isso, não imaginava que algo assim poderia acontecer. Pouquíssimo tempo depois, a minha mãe descobriu que também estava com câncer. E foi um baque super forte, super difícil, porque a gente não tinha tido tempo nem de se recuperar da morte do meu pai, e já foi aparecendo isso. Paralelo a isso, profissionalmente, eu tinha saído de um estágio, estava em outro local estagiando, na verdade já trabalhando, e tinha acabado de receber a proposta de assumir a academia onde eu dava aula, e eu entrei naquele negócio, assumi aquele negócio, sem entender absolutamente nada sobre negócio. Eu achava que entendia porque tinha já uma boa clientela de alunos, já tinha bastante resultado, as pessoas já me buscavam o meu trabalho, só que eu achava que o negócio era só chegar lá e tá, a estrutura, limpar, dar aula e acabou. E não era bem assim, tinha muita coisa que eu não entendia. E o que aconteceu foi que em 6 meses o negócio ele custava muito mais do que as pessoas tinham me passado que ele custava. Era um gasto muito imensamente maior. E aconteceu que em 6 meses eu já tinha perdido mais de 20 mil reais. Cheguei pro cara para renegociar, o cara disse que não queria e acabou que ele entregou o ponto, levou todo o material que eu tava lá. Assim, foi super difícil para mim, porque eu vi um sonho acabar da noite pro dia, paralelo a tudo que eu tava passando. E aí ele pegou e entregou tudo de uma vez só, jogou lá a bomba para mim. Eu fiquei com uma dívida de quase 80 mil reais por conta disso. E se não, já não fosse muita coisa, já não tivesse sido muita coisa, aconteceu também de que eu tive um chikungunya. E lembra que eu estava com um corpo legal, que eu estava com um corpo ali 90, 100 quilos, 6% de gordura. Eu ganhei 32 quilos nessa época, por conta dessa chikungunya. Pra você ter noção, eu todos os dias, acordando às 5 da manhã,
eu tinha que tomar corticoide para poder me levantar, porque as dores eram muito fortes. Eu não conseguia ficar em pé com qualidade, eu não conseguia me levantar para trabalhar. E imagino que eu tinha acabado de quebrar um negócio, eu estava sem dinheiro nenhum, eu não tinha meu pai para me ajudar, minha mãe estava enfrentando a doença dela, que graças a Deus ela se curou e ficou bem, mas assim, na época ela tinha acabado de começar esse processo de tratamento. Então eu tinha minha casa, eu tinha minha esposa, eu tinha tudo para fazer, pessoas para pagar, pessoas me cobrando, e eu estava na pior fase de fato da minha vida. E aí foi a partir desse momento que eu comecei a entender que fiquei super mal, passei 15 dias assim sem conseguir dormir, do dia que a academia fechou. E eu comecei a entender que daquele jeito não dava para ficar. Eu precisava tomar uma atitude, eu precisava fazer alguma coisa, construir alguma coisa para conseguir sair daquele estado e ir para um estado melhor. E foi quando eu me afastei de algumas pessoas, busquei novos conhecimentos, encontrei pessoas que já conheci, já estavam próximas a mim, mas pedi orientação para elas, humildade, de dizer, eu não sei o que é que eu posso fazer para melhorar, mas eu sei que você é uma pessoa que tem um bom estado, o que é que você pode me ensinar, o que é que você pode me dizer para que eu possa aprender? E aí fui desenfreadamente em busca de conhecimento, em busca de entender como melhorar, como evoluir, como sair daquele estado. E o que aconteceu foi que, apesar de eu estar com uma dívida de R$ 80.000, isso aí em 2017, em junho de 2017, em 6 meses eu consegui quitar tudo, deixei tudo pago. Eu pensava que eu tinha 158 alunos lá na academia. Quando eu entrei eram 58 em janeiro, e em junho tinha 158. Mesmo assim ainda não era suficiente para pagar os custos. E a minha mentalidade naquela época era o seguinte, eu tinha um custo de vida de R$ 3.500. Eu queria 35 alunos que me pagassem R$ 100 como personal, porque eu só queria sobreviver, não queria mais nada. Graças a Deus, já no primeiro mês, depois assim, por eu sempre ter um bom trabalho, as pessoas gostaram do meu trabalho, no meu primeiro mês como personal, eu já faturei já R$ 7.000. Então, eu não peguei esse dinheiro extra e fui aumentar meu padrão de vida. Em 6 meses eu peguei tudo e quitei todo mundo. Graças a Deus, hoje tenho um negócio super sólido, super sustentável, com muitos clientes que ajudam muitas pessoas, e que é por conta disso que eu estou aqui falando com vocês hoje. E foi uma época que eu entendi que eu não sabia qual que era realmente o problema que as pessoas passavam. Foi um baque muito grande e foi um baque bem necessário para que eu aprendesse que eu tinha que me desenvolver. Eu tinha que me melhorar, eu tinha que aprender o que de fato é necessário para que as pessoas tenham resultados, para que as pessoas mudem, para que as pessoas consigam realmente saírem de um estado ruim e irem para um estado melhor. Foi aí que eu comecei a perceber que eu precisava ligar essa chave, que eu tive que passar por um grande baque, um grande impacto, uma grande dor dentro da minha vida, e saber acionar essa chave para ajudar as pessoas a mudarem, porque era a partir dessa mudança que elas iam de fato ter os resultados que elas buscavam. E foi aí que eu tomei uma decisão. Foi aí que de fato eu tomei uma atitude para conseguir chegar no resultado que eu queria chegar. E foi basicamente nesse mesmo período que eu comecei a entender quais eram os fatores que eram essenciais para que as pessoas começassem o processo de mudança. O que é que de fato faz parte quando eu chego para você e digo que agora eu vou te ajudar a mudar? Quais são os componentes de uma mudança? O que é que precisa acontecer para que você consiga realmente mudar a rotina que você tem hoje, os hábitos que você tem hoje? Como é que você de fato consegue sair daquele estado de inércia e começar a agir? Porque a maioria de nós está sempre buscando só motivação. A maioria das pessoas busca motivação, e a gente vai ter aqui um dia falando só sobre disciplina, para você entender que motivação é o que mais vai te trabalhar. Você precisa, de fato, ter algo só para começar, mas não é a motivação que vai fazer você ter resultados. O que vai fazer você ter resultados é justamente você construir uma disciplina de uma rotina que vai trazer o que você deseja, que vai te desenvolver para que você tenha os resultados que você quer. E é assim que a gente vai construir isso aqui. É assim que a gente vai construir esse processo de mudança. Eu vou ensinar vocês quais foram esses componentes, quais foram esses passo a passo. O que acontece é que
lembra que eu ganhei os 32 quilos que eu falei? Lembra que eu consegui quitar a minha dívida? Pois é. Em 2018, eu comecei 2018 um ano 100% zerado, eu não estava devendo mais nada a ninguém. E foi um ano que eu me foquei muito em aprender quais eram esses componentes que iam ajudar a mim e a você em um processo de mudança. Isso ficou tão forte, eu gerei tanto resultado na minha carreira profissional que eu cheguei a ter 89 alunos de personal presencial, algo que é impressionante, trabalhando de 5 da manhã até 11 da noite, uma aula atrás da outra, o dia inteiro, atendendo 2, 3 pessoas por horários. Então, eu me foquei em me desenvolver e atrás de ferramentas, eu investi muito em mentorias, eu investi muito, acho que mais de 100 mil reais em 2018, para desenvolver o meu negócio e me desenvolver para ajudar mais pessoas. Foi nessa época que eu fiz a minha formação em coaching, então além de personal trainer, eu também tenho formação em coaching e eu sou um profundo estudioso da neurociência, da PNL, para ajudar as pessoas a terem melhores comportamentos, a ajudar as pessoas a terem ferramentas para que elas consigam mudar. E eu me foquei tanto em ter resultados que eu acabei esquecendo da minha saúde. E lembra que eu tive a chikungunya? O que aconteceu é que quando eu tive o meu processo lá da chikungunya, eu não conseguia mais correr como eu conseguia, eu não conseguia mais treinar do jeito que eu treinava. E eu estava utilizando isso como desculpa para não me cuidar. Eu passava a semana inteira focado no meu trabalho, a semana inteira focado em ter resultados. E eu usava isso como desculpa para não treinar tão forte quanto eu gostaria. Eu poderia treinar para quando estivesse cansado em um dia deixar para lá e não ir treinar. Eu utilizava isso como desculpa para poder beber e comer no fim de semana. E tudo que eu ensinava as pessoas eu não estava fazendo, eu não estava vivendo aquilo. Até que em janeiro desse ano, eu tive a oportunidade de ver o tamanho do prejuízo que eu estava me criando. Eu vi o tamanho do prejuízo que eu gerei a mim mesmo em janeiro desse ano. Quando eu fiz um evento para meus alunos, um passeio de barco, estava todo mundo lá e alguém tirou uma foto minha e aquela foto chegou no meu celular. Era uma foto que as pessoas depois me mandaram, brincando comigo. Mas eu vi o tamanho que eu estava, a quantidade de peso que eu estava acima do ideal. E foi um choque para mim, eu não acreditei que eu me permiti chegar naquele lugar de novo. Eu me permiti chegar ali a quase 143 quilos. E foi difícil olhar aquilo ali, porque, como é que eu posso ajudar tanta gente a emagrecer, tanta gente a mudar, tanta gente a ter resultado, e eu mesmo estou vivendo isso. Eu mesmo não estou vivendo o que eu estou ensinando as pessoas a fazer. E foi aí, em janeiro desse ano, que eu tomei uma decisão. Eu vou voltar a ser um protagonista dos meus resultados. E foi nesse momento que, de fato, a chave virou. E foi a partir dessa decisão, a partir desse momento que eu tomei, de fato, a decisão de ser o protagonista dos meus resultados, que eu voltei, de fato, a construir esse caminho. Um caminho que não é voltado aos outros, é um caminho meu. E você, se você quer ter resultados hoje, você tem que criar o seu caminho. Você não pode dar às outras pessoas o que você não tem. Você tem que dar às outras pessoas o que você tem, o que sobra de você, o que tem além do mínimo. Eu não posso amar uma outra pessoa se eu mesmo não me amo. E você vive dentro do seu corpo, o seu corpo é seu templo, é aqui onde você mora, é aqui onde você tem o que vai te propiciar viver o resto da sua vida, com as pessoas que você ama, com você mesmo. Então, se você não cuida de si, do seu próprio corpo, se você não cuida do seu tempo, não quer que adianta você ganhar dinheiro, quer que adianta você estar aí o dia todo se matando, trabalhando, se você não vai conseguir aproveitar isso, você não vai ter saúde, se você vai morrer, sei lá, super cedo por conta disso. E foi ali que eu comecei esse processo. Foi ali que eu comecei a desenvolver cada passo a passo que eu ia tomando, cada atitude que eu fui melhorando, cada atitude que eu fui mapeando tudo que eu fiz comigo mesmo, enfrentando todas as dificuldades com relação a tempo, tudo, foco, disciplina, com relação a viagens, com relação a saídas, amigos, e eu mapeei tudo para ajudar vocês durante esses próximos 7 dias. O que eu vou passar para vocês aqui é algo que me ajudou a eliminar 32 quilos já esse ano, e que peso extra que estava me perseguindo aí pelos últimos 2 anos. E
É tudo simples, é tudo de fácil aplicação. Você não vai receber um programa extremamente difícil. A dificuldade é só uma, é de você, de fato, tomar uma atitude e fazer o que precisa ser feito. É só isso que você precisa fazer. Eu vou te dar um passo a passo simples, claro, direto, que você vai lá, coloca qual é o objetivo. É esse, o que é que você tem que fazer? Isso, vai lá e faz. Pronto, é isso. O que é que as pessoas não querem fazer? Isso. As pessoas não querem fazer isso. As pessoas não querem parar, se organizar, se planejar, ir lá e executar. Porque é isso que promove o resultado. Mas é tão simples que as pessoas acham que não é isso. Não é isso. Não pode ser isso. É tão simples que as pessoas não acreditam que é isso. Então, além de tudo, eu fui entender que não era o exercício e a dieta que fazem você ter resultados. É a mudança do seu comportamento. É a mudança da sua mentalidade. Foi por isso que eu fiz formação em coach, foi por isso que eu fui estudar cada vez mais hábitos, entender mais o que é que faz as pessoas terem mais qualidade de vida, princípios que ajudam as pessoas a nortear o desenvolvimento delas. Então, eu tenho o tempo todo aqui, embasamentos, muita literatura, muito conteúdo, vocês não têm noção de quanto conteúdo eu vou trazer aqui para vocês. E é isso tudo que eu vou fazer ao longo desses próximos dias. Não é só um treinozinho lá no grupo, não é só uma regrazinha ali que você vai ter. Eu vou te dar, de fato, um passo a passo. Por que as pessoas não fazem o que precisa ser feito? Todo mundo sabe que para emagrecer precisa treinar e fazer dieta, porque mesmo assim não consegue. Todo mundo sabe que é isso, todo mundo sabe que precisa, porque as pessoas estão racionalmente preparadas para isso, mas emocionalmente elas são frágeis, elas não conseguem, elas não têm uma inteligência emocional bem desenvolvida. E foi isso que eu fui aprender a desenvolver. É isso que eu vou te ensinar a melhorar. É isso que eu vou te dar um passo a passo claro, simples e executável para você ir. Então, primeiro de tudo, começando agora o conteúdo, depois de quase 40 minutos, o conteúdo da aula de hoje. Primeiro, para entender melhor por que as pessoas não fazem o que precisa ser feito, a gente tem que estar nos primórdios da humanidade. Na época que os homens das cavernas, que a gente estava lá, quando o Homo sapiens não eram a raça dominante da Terra. Então, existiam outros humanos, né? Então, humanos, o Homo sapiens faz parte da raça humana, então a única sub-raça não eram nós, não eram nós, tem mais gente, tinha mais outras raças, só que o Homo sapiens foi aquele que desenvolveu o que a gente chama de neocórtex, essa área, a parte frontal aqui do nosso cérebro, que é justamente o nosso sistema executivo, é onde a gente tem planejamento, foco, disciplina, atenção. Tudo que envolve a sua parte consciente está no seu neocórtex. E foi justamente a partir desse desenvolvimento ao longo da história do neocórtex que a gente teve um grande trunfo. O ser humano, o Homo sapiens nunca foi o mais forte, o mais rápido, o mais resistente. Mas ele desenvolveu algo que os outros humanos não conseguiram desenvolver, que foi imaginação. Foi a partir da imaginação que o Homo sapiens começou a andar em bando, começou a desenvolver coisas, criou a roda, e por aí vai. Tudo que você vê hoje, se eu estou falando aqui com você hoje, através de um smartphone, através de uma live, alguém primeiro imaginou isso e depois transformou isso em realidade. E foi a imaginação que fez com que a nossa raça se perpetuasse ao longo do tempo. Só que além disso, além essa evolução cerebral do nosso neocórtex, algo aconteceu junto a isso. Algo que não foi benéfico ao nosso corpo, ao nosso DNA, ao nosso código genético, o maquinário humano que nós temos. O que aconteceu é que, apesar de nós termos desenvolvido o nosso neocórtex, existia um preço alto a ser pago por isso. Para você ter noção, o cérebro ele tem uma estrutura de apenas 1,5 kg, mais ou menos. Só que o seu cérebro ele consome de 30% a 40% da sua energia. Então, custa muito caro utilizar o neocórtex. Custa muito caro você planejar, executar, imaginar. Imagina quanto tempo eu não tive que estudar e organizar para estar aqui falando com vocês há 40 minutos. Naquela época, diferente de hoje, na época dos primórdios da humanidade, existia uma escassez muito grande de alimentos.
Então, era uma época onde os humanos precisavam caçar e às vezes eles passavam dias, chegava até passar meses sem comer. E isso veio no nosso código genético. Isso veio regado aqui dentro de nós, essa falta de alimentação. Para você ter noção, de fato, o desenvolvimento dessa abundância de alimentos, por mais que a gente tenha ainda lugares do mundo, as pessoas passam, tem uma certa miséria, não é tão grande assim quanto a gente imagina. Cerca de 9% da população mundial vive em estado de miséria mesmo hoje. Então, a grande maioria das pessoas vivem em algum nível de conforto, algum nível de condição de viver. Só que essa codificação genética que veio instalada no nosso cérebro, nosso código genético, ela é comandada pelo sistema límbico e pelo sistema reptiliano. São nossos sistemas de controle emocionais. E esse sistema de controle emocional, ele só atende a dois senhores: a sobrevivência e a reprodução. Então, quando você está ali comendo um McDonald's, por exemplo, você não consegue projetar que aquilo, no longo prazo, vai te fazer ganhar 10, 20, 30, 40, 50 quilos, que pode te levar a morrer. Em compensação, se alguém chegar com uma faca perto de você, imediatamente o teu sistema límbico, que ele tem 100 vezes mais força, mais velocidade, mais poder de decisão do que o seu neocórtex, ele vai imediatamente buscar ali dentro do seu instinto de sobrevivência que você se afaste daquele perigo e você vai se defender daquilo. Então, todas as vezes que o teu centro emocional acaba te boicotando, ele está atendendo a um desses dois senhores, ou a sobrevivência ou a reprodução. Então, imagine o seguinte: a gente desenvolveu uma ferramenta poderosa, como um carro. Nós temos um cérebro muito forte que nos ajudam a ter clareza sobre o que a gente precisa fazer. Só que havia pouco combustível, não tinha tanto recurso assim. E o carro bebia muita gasolina. E o que acontece é que o nosso carro, ele bebe muita gasolina. E toda vez que a gente liga ele e usa, o combustível fica cada vez menor. E aí, por segurança, o que é que eu vou fazer para que o meu carro não quebre? Os freios estão ali sendo ativados o tempo todo. Então, para economizar a energia que você ia usar para se manter focado, atento e disciplinado no seu objetivo, o que é que o teu sistema límbico faz? Ele desconecta a ação do teu neocórtex e toma a ação por você, para defender aqueles dois instintos primários que a gente tem. Então, todas as vezes que você se põe na frente de um docinho, de um guloseima, de uma cerveja que você quer comer ou beber, e você cede aquilo, mesmo sabendo que você já está acima do peso, mesmo sabendo que você já não pode estar consumindo aquilo ali naquele momento, o que acontece é que o teu sistema emocional está tomando controle daquela atitude e você não está conseguindo se controlar, se conter. E você precisa treinar o teu neocórtex para que ele fique mais forte e mais preparado para enfrentar isso aí. E aí o que é que eu percebi com o passar do tempo? E fui aprender que era possível ficar mais forte, que o meu neocórtex ficasse mais forte. Só que eu tinha uma coisa que eu poderia fazer para ajudar com que esse processo fosse mais simplificado, para fazer com que esse processo ficasse mais simples, para fazer com que eu conseguisse utilizar o meu próprio sistema emocional para me ajudar. E aí, o que foi que eu aprendi, o que foi que eu desenvolvi, o que foi que eu fiz ao longo desse ano inteiro? Lembra que o nosso instinto primário defende a reprodução e a sobrevivência? As pessoas que se comprometem com outras tendem a cumprir suas promessas. Por quê? Porque nós não queremos ser vistos como pessoas desleais, pessoas que não atingem objetivos, que não cumprem metas. E aí, o que é que eu fiz? O que é que eu comecei a fazer que me ajudou a ter o resultado que eu tive e que eu ajudei a fazer com que outras pessoas conseguissem ter também?
eu comecei a me comprometer publicamente com as pessoas com relação aos meus objetivos. Então, eu comecei a jogar não só as pessoas ao meu redor, mas nas redes sociais. Eu comecei a me cobrar mais. E aí, a partir de agora, eu não tinha só mais o meu sistema, meu neocórtex voltado para o meu resultado. Eu tinha agora o meu sistema emocional, porque imagina só, pô, aquele personal falou que ele vai perder 15 quilos em 45 dias. E eu vou lá e não perco, eu perdi credibilidade. E isso me bota em xeque a minha sobrevivência. E eu comecei a utilizar esses gatilhos para começar esse processo de emagrecimento, porque que fique claro, nós não fomos feitos para emagrecer, nós não fomos feitos para atingir objetivos, para preencher essas lacunas que são secundárias, como realização pessoal, realização profissional. As pessoas não foram feitas para conquistar isso. Isso é algo que se desenvolveu secundariamente depois que as nossas necessidades básicas, fisiológicas, são atendidas. A própria pirâmide de Maslow fala sobre isso. Então, entre você sobreviver e você ser feliz, é muito mais importante que você sobreviva. E é isso que a gente não consegue compreender, que as pessoas não conseguem ver. E aí, o que é que a gente vai trabalhar aqui? Qual que é o... Pegando um fôlego aqui, que 45 minutos já falando. E o que é que a gente vai fazer aqui hoje, nosso primeiro dia de desafio? O que foi que eu fiz? Eu peguei o meu celular, fui lá publicamente e me comprometi. Eu liguei a câmera e me comprometi publicamente com os meus alunos, com meus seguidores, com diversas pessoas. Isso foi simples? Não. Isso não foi simples. E esse foi o primeiro passo que eu tomei. E eu gostaria que esse fosse o primeiro passo que vocês tomassem também. Entra no teu Instagram hoje, ou fala para alguém, ou entra lá nas suas redes sociais, mas fala para uma pessoa que tem realmente relevância na sua vida, que realmente é importante. Traça um objetivo que vai realmente te trazer para um estado onde você vai precisar construir uma nova rotina, vai precisar modificar hábitos para que você tenha resultados, e se compromete publicamente com essa pessoa. É importante que você se comprometa com alguém que possa te cobrar, que possa, de fato, impactar a sua vida, se você não for leal ao que você está se comprometendo com essas pessoas, e traga algo que realmente vai te ajudar a evoluir. Um objetivo que realmente vai ajudar você a crescer. Mais para frente eu vou te ensinar a construir melhor esse objetivo. Mas hoje, o seu primeiro passo é: pega o celular, manda uma mensagem para alguém, ou grava um vídeo lá no Instagram, no Stories, me marca, eu quero ver você fazendo isso. E fala: eu estou me comprometendo publicamente que a partir dessa semana, pelos próximos 7 dias, eu vou fazer o desafio, a Semana da Mudança, com o Henrique. Me marca lá, marca a tag do desafio. E compartilhe isso para mais pessoas. Se você tiver alguém que você quer que esteja com você nesse processo, que essas pessoas também queiram estar, chama essa pessoa para fazer isso também. Se compromete, tem coragem. Se você não tem coragem de se comprometer agora, então você não está afim realmente de viver esse processo. Para de perder para as suas desculpas. Você está perdendo hoje para as suas desculpas. Você está perdendo quando você diz que não vai para academia porque não tem tempo. Quando você diz que está perdendo ali suas roupas, mas é porque não consegue parar de comer, não consegue resistir a uma tentação. Então se olha no espelho, vê o quanto você já perdeu, quanto tem te custado não assumir um compromisso, quanto que tá te custando de fato você não conseguir conquistar os seus resultados, quantas pessoas ao seu redor estão sendo prejudicadas, quem realmente está sendo prejudicado além de você. Então comece a observar as pessoas ao seu redor, porque às vezes não é só com relação ao seu corpo que você não está tendo resultado, é com relação às suas finanças, é com relação ao seu trabalho, com relação aos seus relacionamentos. Então tudo isso se repete. O nosso cérebro ele tende a repetir os padrões em todas as áreas das nossas vidas. Então se você não é uma pessoa que se gerencia, uma pessoa organizada, uma pessoa que vai lá e faz mediante as dificuldades, você também não vai fazer isso nas outras áreas da sua vida. Então eu tenho certeza que você já está vivenciando isso, você já está sentindo esse peso dessa falta de resultados. Então se você quer realmente que essa mudança aconteça, a frase do dia de hoje, que é a primeira fase do nosso desafio, ela realmente é para você. Se você quer queimar uma ponte, quer queimar essa ponte
que está te prendendo, que não está te permitindo chegar nos resultados que você quer, que não está fazendo com que você realmente conquiste o que você deseja para a sua vida, o corpo que você quer. Eu tenho certeza que você quer chegar no verão, se olhar no espelho e dizer, pô, tô bem, que bom que eu tomei essa decisão, que bom que eu fui ficar melhor, que bom que eu tô, quão bem eu tô me sentindo nessas roupas. Quanto tempo faz que você não consegue se sentir bem com a roupa? Quanto tempo faz que você não consegue se sentir bem com você mesmo? Então, se você quer realmente começar esse processo, você quer realmente esse resultado, a frase do dia de hoje, a primeira fase do nosso desafio é para você. E a frase do dia de hoje é: a mudança é uma decisão. Esse é o meu lema, é o lema da minha empresa, é o lema que eu acredito, é o que eu busco todos os dias. Para você ter noção como isso é impactante na minha vida, olha o nome desse livro aqui, O Livro da Decisão. Um manual prático, 50 modelos de decisão e como você tomar decisões mais eficazes. Muito do que vocês vão aprender está aqui dentro. Então, toma essa decisão hoje, não volta mais atrás. Eu tô aqui com você, esse processo está começando, essa nossa primeira aula é uma introdução. Amanhã eu vou trazer muito sobre motivação, disciplina, como é que você constrói isso e vou dar um guia prático para vocês. Então, o plano, eu quero que você foque-se no seu plano A, você tem um planejamento lá para fazer, você tem um aprendizado já no dia de hoje, então não volta mais atrás, toma essa decisão hoje e segue focado nisso até o fim do ano, segue focado nisso depois que esse desafio acabar, porque eu vou te dar as ferramentas e você vai utilizar isso da melhor forma possível. Eu acredito que você é capaz de mudar, eu acredito que você é capaz de chegar nos resultados que você deseja, mas você precisa ir lá e fazer o que precisa ser feito, e hoje você tem uma missão. Vai lá, faz o vídeo, se compromete com as pessoas ao seu redor e começa de fato. Eu quero ver vocês postando os treinos, quero ver vocês postando as alimentações, me marca lá no Instagram e vamos embora, porque eu vou te ajudar e amanhã vai ter muito conteúdo, muita coisa profunda, não vai ser só história, e vocês estejam preparados que eu vou ajudar você a mudar de fato até o fim desse ano. Então, um forte abraço, até amanhã.